Olá, pessoal. Meu nome é Virgínia Porto. Estamos aqui para comentar a segunda fase do 39º exame da OAB, segunda fase. Pessoal, no direito do trabalho nós tivemos o seguinte caso: uma reclamação trabalhista transitada em julgado, já em fase de execução. Na fase de execução, não houve bens da empresa que conseguissem suportar a execução, houve a desconsideração da personalidade jurídica, os sócios também não tinham patrimônio para suportar a execução. Procurados, investigado o patrimônio dos sócios, realizou-se a penhora de um automóvel que estava no endereço de um dos sócios. Ocorre, segundo a questão, que o carro pertencia a um amigo de um dos sócios e não exatamente ao sócio que estava sendo procurado pelo oficial de justiça. Então, é um caso bem simples, é um caso típico de um inicial de embargos de terceiro. Nós vamos, então, fundamentar essa peça no artigo 674 do Código de Processo Civil, lembrando que o Código de Processo Civil é aplicado de forma subsidiariamente no processo do trabalho. Então, essa informação seria muito útil para você já se reportar ao 674 do Código de Processo Civil. Então, a partir do 674 do CPC, nós temos toda a tratativa sobre embargos de terceiro. Nós temos aí um terceiro, né? Um terceiro que não participou, não é parte legítima da relação processual e teve um bem constrito. Então, vamos lá para a peça identificada. A peça, vamos lá para a peça. Pessoal, o endereçamento, primeiro detalhe, primeira informação que você tem que colocar na peça, o endereçamento. O endereçamento vai para o juízo que realizou a constrição do bem. Isso vai estar lá no 676. Então, você deve endereçar ao juízo, no caso da questão, a segunda vara do trabalho de Poços de Caldas, ok? Deve necessariamente qualificar o embargante, o terceiro e o réu, o embargado, que no caso é o reclamante, é o exequente. No corpo da peça, preliminarmente, nós temos que ter alguns cuidados no caso dos embargos de terceiro. Preliminarmente, você deve pedir a distribuição por dependência à segunda vara de Poços de Caldas, como diz a questão, onde tramita os autos principais, onde o processo principal, onde a reclamação trabalhista, já em fase de execução, está tramitando. E aí nós vamos exatamente nos reportar ao 676, justificando o endereçamento. Não é isso? Também nós precisamos abrir um tópico sobre a tempestividade dos embargos de terceiro. A gente tem que lembrar que o artigo 675 do CPC diz que os embargos de terceiro podem ser apresentados a qualquer tempo no processo de conhecimento, no cumprimento da sentença ou na execução, que é o caso do processo de trabalho, que é o caso aqui da questão, né, desse exame, necessariamente deve ser apresentado no prazo de 5 dias. Então, abri um tópico falando sobre a tempestividade, afirmando que os embargos estão sendo apresentados dentro do prazo de 5 dias, conforme o artigo 675 do CPC. Nós ainda precisamos, em sede preliminar, nos atentar à exigência do artigo 677 do CPC. Diz esse artigo que o embargante deverá indicar a prova sumária da propriedade ou posse e da qualidade de terceiro, efetivamente, né? Então,
você vai abrir um tópico alegando que existe prova de que o documento do carro, no caso da questão, o bem constrito é um carro, né, indicando a juntada de documento que comprove a propriedade do bem que foi constrito pelo oficial de justiça de acordo com a narrativa da questão, ok? E aí nós vamos avançar para o mérito. No mérito, você deve expor que o ato foi praticado fora do horário descrito na CLT. Agora a gente volta para a CLT. A questão diz que o oficial de justiça compareceu às 22 horas. Pessoal, a gente tem que se atentar para o horário da prática dos atos processuais que estão descritos lá no artigo 770 da CLT. Mas você também poderia alegar o artigo 212 do CPC, ok? Ainda no mérito, devemos sustentar que o veículo não pertence ao devedor, a um dos sócios, né? Conforme o artigo 674, especificamente no inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 674. Aí reside o ponto central dos embargos de terceiro. Ainda, lendo a questão, nós identificamos que o bem é muito superior ao crédito. Então, há aí nitidamente, conforme a narrativa da questão, excesso de execução. Aí, nós vamos utilizar, então, para fundamentar essa alegação, o artigo 831 do CPC. Então, o terceiro tópico do mérito, então, excesso à execução, fundamento 831 do CPC. O quarto tópico possível de alegação, que está sendo cobrado nessa questão, diz respeito à natureza da arrematação. Essa arrematação é vil porque não alcançou 50% do valor da avaliação. O oficial de justiça avaliou o bem em valor inferior a 50% do valor do bem. Então, nós vamos aí para o fundamento, vamos colher o fundamento no artigo 891, parágrafo único do CPC. Então, no mérito, nós temos aí a possibilidade dessas 4 fundamentações. Não esquecer de fazer pedidos, requerimentos finais. Qual a ordem ideal dos pedidos para embargos de terceiro? Primeiro pedido, suspensão imediata da medida constritiva, na forma lá do 678 do CPC. Então, primeiro pedido, pedir a imediata suspensão da medida constritiva do bem objeto dos embargos. Segundo pedido, o pedido principal, pedir a procedência dos embargos para que seja realizado o cancelamento da penhora, com base no artigo 681 do CPC. Por fim, o candidato deve ainda requerer honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do CPC ou do artigo 791-A da CLT. Nos requerimentos finais, nós não podemos esquecer, pedir a citação do embargado, indicar provas a produzir e atribuir o valor da causa. Nós estamos tratando aqui de uma inicial, de um incidente aqui, os embargos de terceiro necessariamente devem ter um valor da causa. Ao final, faz o fechamento, indica local, data, o advogado OAB sem se identificar, ter cuidado com isso ao final da peça. Tá ok, pessoal? Peça tranquila de realizar, vocês com certeza, né, estariam muito bem
na resposta dessa questão. Vamos lá para as questões discursivas. São 4 questões discursivas. Nós vamos ter aqui na primeira questão, uma questão que envolve uma lei estadual que transforma empregados públicos em servidores públicos. Os empregados públicos passam a ser regidos pelo regime estatutário. Na primeira questão, logo na letra A, quando se pergunta qual a tese jurídica você desenvolveria desde a contestação para rechaçar de plano a pretensão de Celso. Celso aposentou-se e apresentou uma reclamação trabalhista contra seu ex-empregador. Acontece que a transformação da natureza jurídica do vínculo já havia passado mais de 2 anos. Então, aqui, pessoal, é o caso clássico da prescrição bienal. Por quê? Porque a mudança de regime seletista para estatutário implica em extinção do contrato de trabalho. Então, isso está muito claro na súmula 382 do TST. Você poderia alegar ainda o artigo 11 da CLT ou o próprio inciso 29 do artigo 7º da Constituição. Na letra B, se pergunta qual a tese processual a ser defendida para ser usada a prova obtida após a conclusão do processo. Então, a questão nos remete que houve uma sentença de primeiro grau julgando os pedidos procedentes, Depois de o processo seguir concluso para a sentença, foi obtido documento antes desconhecido, essa informação da questão é muito importante, no qual o autor assinou recibo de quitação. Então, qual seria a tese a ser demandada aqui nessa questão? Deve ser aduzido que houve a obtenção de documento novo, a questão dá aí uma indicação bem clara, e aí você deve alegar que esse documento novo pode ser juntado sim no recurso ordinário, alegando jurisprudência sumulada, súmula 8 do TST, ou ainda artigo 435 do CPC. Ok, pessoal? Na próxima questão, a gente vai ter Cleonice, empregada de uma sociedade, que foi contratada em janeiro de 2022, na condição de vendedora. Sofreu um acidente, no qual o seu empregador não teve culpa nem responsabilidade. No acidente, Cleonice sofreu politraumatismo e foi atendido pelo plano de saúde fornecido pelo empregador. Nós já temos aqui uma informação bem clara da questão. Não houve culpa nem responsabilidade do empregador. Cleonice foi submetida à avaliação da junta médica e foi reconhecido sua incapacidade para o trabalho por tempo indeterminado. Aqui nós já vamos ter outra informação também muito importante. Foi concedido pela autarquia previdenciária a aposentadoria por incapacidade permanente, o que antes se chamava de aposentadoria por invalidez. Diante disso, a letra A nos pergunta: qual o efeito jurídico da aposentadoria por incapacidade permanente no contrato de trabalho? Pessoal, o contrato de trabalho de Cleonice está suspenso, conforme letra da lei, artigo 475 da CLT, e ainda jurisprudência consolidada na súmula 440 do TST. Na letra B, pergunta-se
qual a medida deverá ser adotada a fim de buscar imediatamente o restabelecimento do plano de saúde de Cleonice. Pessoal, deverá ser ajuizada uma reclamação trabalhista com pedido de tutela provisória, ou também se pode chamar de tutela de urgência ou tutela de evidência, né, de acordo com os requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Você só tem que ter cuidado de, na resposta da questão, elencar os requisitos que justificariam ou uma tutela de urgência ou uma tutela de evidência, ok? Na terceira questão, nós vamos ter um caso muito interessante. A questão coloca você na qualidade de advogado de uma rede de supermercados que deverá defender os interesses do seu cliente em duas situações. Na primeira situação, o empregador quer dispensar um dirigente sindical faltando um mês para o término do mandato, por entender que ele praticou falta grave. Como você orientaria? Qual medida processual você deveria adotar nesse caso? Pessoal, a gente tem que lembrar que a estabilidade sindical é uma estabilidade de sistema próprio e rígido que exige necessariamente o ajuizamento de uma ação chamada inquérito para apuração de falta grave, conforme artigo 853 da CLT e também entendimento sumulado pelo TST na súmula 379. Então, necessariamente, deve haver o reconhecimento judicial da falta grave como fator justificador da terminação do contrato de trabalho de um dirigente sindical. Na segunda hipótese, você teria um empregado que já foi dispensado e que no curso do aviso prévio indenizado registrou sua candidatura ao sindicato, sua candidatura a dirigente sindical da sua categoria. Nessa situação também pergunta, qual seria a tese jurídica que você sustentaria em uma contestação? Pessoal, durante o aviso prévio não há aquisição de estabilidade, porque o registro da candidatura aconteceu após a comunicação da dispensa. Então, isso está pacificado na súmula 369, inciso 5 do TST. Não há aquisição de garantia de estabilidade sindical durante o prazo do aviso prévio, ok? Vamos então para a quarta questão. Na quarta questão, nós vamos ter uma seguinte situação. Laura é membro do Conselho Fiscal do sindicato de sua categoria profissional. Olha aí, na mesma prova, duas questões sobre, envolvendo direito coletivo, envolvendo estabilidade sindical, envolvendo direito coletivo do trabalho. Laura foi dispensada sendo conselheira fiscal do sindicato de sua categoria. Dispensa imotivada. Ingressou com reclamação trabalhista com pedido de urgência. Pedido de tutela de urgência foi deferido pelo juiz do trabalho. Pergunta A. Qual tese jurídica deve ser sustentada para argumentar a inexistência da garantia de emprego? Pessoal, vamos lembrar, o membro do Conselho Fiscal do sindicato não goza de estabilidade, não se equipara a dirigente sindical, porque não atua na defesa direta dos interesses da categoria. Esse entendimento está sumulado na orientação jurisprudencial
365 da SDI 1 do TST. Então, conselheiro fiscal não é dirigente sindical, conselheiro fiscal não tem estabilidade sindical, ok? E aí, a letra B, ora, se não tem garantia de emprego, se não tem estabilidade sindical, como você imediatamente agiria em face dessa decisão que deferiu a tutela de urgência para defender os interesses do seu cliente? Pessoal, o que cabe agora, diante do deferimento de uma tutela de urgência, é mandato de segurança. Vamos nos lembrar do princípio da irrecorribilidade da decisão interlocutória no processo do trabalho. Uma decisão que defere uma tutela de urgência é decisão interlocutória, não cabe recurso. Qual a medida, então? Mandado de segurança. Esse entendimento está também pacificado na súmula 414, inciso 2 do TST. Ok, pessoal? Bons estudos e a gente vai se vendo por aqui.